E acontece que os conteúdos, todos eles são movimentos contínuos. Todo conteúdo, né, o corpo físico, um pensamento, uma matéria, um objeto, eles estão na lei da vida, que é movimentar continuamente, eles estão o tempo todo se transformando. Para um movimento acontecer, é necessário espaço. E numa sociedade, numa civilização conteudista, a gente bloqueia os receptores de espaço, a gente não tem mais espaço. A gente só tem conteúdo e a gente pula de um conteúdo para outro. O problema é um conteúdo, eu busco um conteúdo solução. E aí eu vou criando mais, essa solução me gera mais um problema, esse problema em busca de outra solução. Eu vou pulando de conteúdo em conteúdo. Eu tenho uma ideia, eu vou lá, realizo, aí eu me frustro, ou eu ligo aquilo a outra ideia, e o nosso grande sofrimento social é que a gente pula de conteúdo para conteúdo. Então, o convite, através da numerologia intuitiva, e vocês vão entender por que ela é intuitiva, é a gente liberar os nossos receptores de espaço, para que esses conteúdos tenham movimentos, para que esses conteúdos possam mover, para que os números possam mover, para que a criatividade possa mover, para que os nossos movimentos sejam livres. Então, a gente vai cultivar a percepção do espaço para poder adentrar o portal dos números e não encontrar ali uma descrição de um número, uma ideia de um número, uma forma de um número, mas adentrando esse espaço, a gente vai encontrar ali uma vibração em movimento. E essa vibração em movimento não tem forma, não tem gênero, ela não tem profissão, ela não tem identidade, ela tem capacidade de manifestar. Ela é vibração, ela está vibrando. Ela tem a capacidade daquela vibração no seu campo energético materializar algo ou ficar na sutileza do campo vibracional. Mas isso é vida. Então, eu convido vocês a abrirem o portal do espaço do vazio para a gente poder olhar esses números e não fixá-los. E cada vez que você olhar ele, você vai ter uma percepção nova, uma camada nova. E cada vez que você olhar seu mapa, vai se apresentar uma nova composição e uma nova possibilidade de compreensão daquilo. Então, às vezes, a gente tem uma atitude a vida inteira e a gente não tem uma compreensão por que que eu tenho aquela atitude. Aí, um dia eu tenho uma compreensão daquilo numa outra camada e eu mudo a minha atitude. Então, a gente vai começar, eu vou começar apresentando os números, cheio de espaços. E aí depois a gente vai ver como é que a gente encontra esses números, como é que a gente vai compondo. E a gente vai começar com zero. O zero, eu tenho aqui umas argolas, então, representando o zero. Então, o meu filho me ensinou uma coisa, né? Ele mostrou assim uma argola e falou: O que que é isso? Eu falei: uma argola. Ele falou: não, isso aqui é um buraco. A argola é para não perder o buraco por aí. Então, para não perder o buraco, eu tenho essa argola. Então, a argola é o zero é um buraco que revela o fora e o dentro. Quer dizer, é uma moldura para o todo, para caber na minha percepção, porque é o todo, né? O zero é o todo, todas as coisas, toda a composição. Então, antes de pensar no número zero, antes de pensar na forma zero, traga essa sensação do todos os espaços, todos os conteúdos, todos os movimentos, todas as possibilidades, infinitas possibilidades, tudo. Tudo isso é o zero. E aí a gente põe uma forma para não perder esse zero por aí, para poder ter um pouquinho de acesso a ele. Então, esse espaço vazio aqui é o mesmo que esse espaço vazio aqui em volta. É o mesmo vazio. Então, o zero, ele não se desloca do todo, ele só te dá moldura para chegar à sua percepção limitada, né? A gente tem uma percepção muito limitada. Então, quando a gente encontrar o zero,
ali no nosso mapa, em alguns mapas vai ter, a gente não está vendo um número, a gente está vendo um todo. Então, a gente vai chamar isso de intensidade, de infinitas possibilidades. Mas mesmo que a gente não encontre um zero ali, a gente sabe que todos os números estão aqui, no todo. Então, o zero sempre vai estar presente. Então, o zero sempre vai nos revelar um número de uma maneira que a gente ainda não viu. Ele sempre vai nos dar uma intensidade para aquele número, uma modulação. Então, do zero, isso aqui justo é, olha, um torus, né? Infinitas possibilidades de movimento. Torus é a forma de cada célula. O torus é a forma da movimentação da vibração. Então, cada célula tem um torus, cada órgão tem um torus, cada existência tem um torus, que é aquele movimento, né? A gente vai pensar, seguir uma maneira linear, sabendo que não é linear. E os números não são lineares, porque o zero está o tempo todo em todos os números, e os números, eu poderia ir de trás para frente para trás, eu poderia pular, conectar esse àquele, eu poderia fazer vários tipos de conexões não lineares. Posso falar os números pares, os números ímpares, eu posso falar aqueles que dobram o outro, é, eu posso falar aquele que vem, que me apoia, aquele que é do lado oposto. Então, os números não são lineares. A gente vai seguir de uma maneira linear pela didática, para facilitar na didática. Então, depois desse zero que se transforma no torus, nas infinitas possibilidades, a gente tem o princípio, a gente tem o início, a força inicial. O início parece ser algo linear, né? Tem começo, meio e fim, mas não é, porque o início depende de algo ter terminado antes. O início também pode ser dentro de algo que já existe, iniciar uma outra coisa. O início, ele pode ser aquilo que você que mudou a rota, que você não sabia que ia por ali, ou o brotinho que está nascendo, ou a própria semente. Então, o início ele vai se manifestando do seu princípio ao seu final, com essa energia sempre de início, mesmo que você já esteja ali no final da sua vida, brota sempre o início, né? Então, o um ele traz essa força do início, essa força que traz o insight, essa força que traz a ousadia de um risco, de correr o risco. Risco, ele é assim, olha, pega um papel em branco, risco é isso. Isso é um risco. É fazer um risco. Não é me arriscar alguma coisa necessariamente, é fazer um risco. E o que que esse risco vai dar? O que que esse risco vai se transformar? Não tenho ideia. Então, risco é isso, né? É arriscar. Eu faço um risco que ainda não está revelado. Então, eu não sei o que isso vai dar. Então, o um ele traz esse lugar de assombro, de não saber, de mistério. Então, a ousadia, o princípio, a iniciação, a primeira trilha que se abre ali, ou o mato cresceu e deixa eu abrir de novo a trilha, é um de novo se apresentando. E aí, o um, ele não tem referência. Se ele não tem referência, ele precisa ter intimidade com a palavra confiança. Porque, como não tem referência, ele vai vibrar confiança, ele vai vibrar é isso. Não tô aqui para errar ou para acertar, eu estou aqui para revelar, para experimentar, para experienciar. Então, ele vai trazer esse lugar de confiança, não referência. Quando um busca referência, ele deixou de ser um. Então,
da mesma maneira que o zero vai manifestar o um vai continuar sendo sustentado pelo zero e ele vai estar presente em todos os números. Não existe um 9 sem um, não existe o 5 sem um. Então, essa força, essa confiança, essa capacidade de expansão e coragem e ousadia e fazer o Jerônimo, eu vou, Jerônimo, eu vou. Eu faço o primeiro salto, tem essa energia do um que vai poder permear todos os números, mas tem essa vibração. Nessa didática sequencial, primeiro que a gente sempre vai falar do todo, porque o zero sempre vai estar presente, então é sempre o todo. Então, esse todo com essa energia um vibrando. Então, não tem separação, não tem outra coisa. Esse um vai continuar. Ah, que lindo. A Pri escreve aqui: o um age sem referência para se tornar referência. A Pri é uma numeróloga maravilhosa que está aqui nos apoiando e vai estar aqui com a gente. Obrigada, Pri, pela presença. E de todas vocês que estão aqui podendo adentrar esse portal, esse mistério. Então tá lá, né? O um ele não busca referência, ele não precisa de referência e ele se torna uma referência. Agora a gente não vai poder sair desse todo. A gente não vai poder criar um segundo mundo para entrar o dois. Então, como é que o 2 vai surgir se a gente não vai sair do zero e a gente não vai sair do um? Como é que o 2 vai surgir se a gente não sai do zero e não sai do um? A gente não quer dividir, não quer separar, não quer desconectar. Então, este um começa a se perceber. Esse um, ele está ali, né, atuando, vivendo, experimentando, sentindo, e ele começa a se perceber, porque ele vai tendo lastro para isso, ele vai tendo experiência para isso. Então, de uma maneira inconsciente, ele atua e ele age, e essa inconsciência começa a gerar consciência. Então, o dois é um se percebendo. É um que se olha no espelho, é um que percebe que a sua ação multiplica, o seu caminho bifurca. É a experiência do um na percepção, na consciência. Então, a gente vem dessa energia maravilhosa do inconsciente, que não é uma energia negativa, a gente não está falando do inconsciente freudiano, a gente está falando do inconsciente mistério, do todo, da luz. Então, a gente vem desse inconsciente que é, e aí esse inconsciente se conhece, toma consciência. Então, o dois traz a força da consciência, traz a força do espelhamento. Ele então inicia as relações, traz a força da relação. O que que é uma relação? O que que permite uma relação? Eu preciso afirmar a, que existe o outro. E aí eu consigo me relacionar. Imagina o um que ele é de uma maneira, ele é semente, daqui a pouco ele é broto. Então ele já é dois, porque ele é a semente e o broto. Então o dois é a diferenciação do um, é o um se diferenciando em si mesmo. Por isso é o número das relações, porque agora eu posso ter relação nessa diferença.
e vai tendo multiplicidade dessas relações. Então, o 2 ele vai nos convidando e vai nos carregando a isso. A relação sempre implica a sua experiência, sempre implica a sua percepção. Quando você está se relacionando com outro, você não está separado do outro. Quando você vê alguma coisa, quem está vendo são seus olhos. Quando você está escutando, quem escuta são seus ouvidos. Então, depende de toda a sua experiência para você estar com o outro. Então, o 2 vai ser o mestre das relações, o mestre dos relacionamentos. Ele vai nos convidar a isso. Como é infinito, não existe, a relação não termina, ela não se resolve. Ó, casamento é isso, sociedade é isso, mãe, filho é isso, né? Resolvi. Não tem identidade para a relação. Ela tem um campo infinito de perguntas. E como é que essa relação pode mudar? Como é que essa relação pode ficar mais potente? Como é que essa relação pode sair da hierarquia? Como é que essa relação ela pode me transformar? Como é que eu posso transformar essa relação? Então, o 2 vai nos motivar e nos cultivar para esse processo, onde a gente vai fazer perguntas sobre relações, onde as relações vão nos trazer espelhamento, percepção da gente mesmo, onde a gente vai reconhecer que existe a diferença e que a diferença não pode ser desprezada ou desqualificada, porque a diferença vai nos trazer uma capacidade da amplitude da consciência. Então, o 2 ele traz a consciência. Para o 1 não falta 2. O 1 está felizão sendo 1. Não tem falta. Então, o 2 não é o 1 melhorado. O 2 é a diferenciação do 1. Então, a gente não vai ter não tem competição, não vai ter um número melhor, um número pior, um número mais importante, menos importante. Eles todos vão interdepender entre si e eles vão se fazendo diferenciar e aí vão aparecendo os números. Então, o 2 tem essa vibração da consciência, da capacidade relacional, sempre livre da identidade da relação. Eu sempre posso trazer frescor para aquela relação. Então, eu me importo com o outro, eu me, impo- eu me importo com a sociedade, eu me importo com as diferenças, né? Eu tenho olhar para isso. Então, temos ali, já somos, é o todo, esse todo se inicia, esse início toma consciência de si, e aí essa composição faz gerar o 3. Porque o que acontece? Conforme você vai se diferenciando e tomando consciência disso, agora o jogo é ilimitado. Infinitas possibilidades para essa existência dessa consciência, dessa experiência. Então, o 3 te abre, aí já não teria mais nada depois do 3. O 3 já te abre para as infinitas possibilidades. Não tem limite, não tem restrição, cada caminho pode bifurcar em tantos outros. Eu estou ali numa situação, dependendo do gesto que eu tenho nessa situação, esse gesto vai me fazer caminhar por um lado da vida. Se eu mudo aquele gesto, eu já vou para outro lado. Infinitas possibilidades nesse 3. E com essas infinitas possibilidades, a vibração, né? Então tá lá, o todo, o inconsciente que surge, o consciente que começa a se revelar, e aí infinitas possibilidades é a vibração da alegria. A vibração assim de falar, é bom, essa vida é muito boa, é muito bom. Nossa, adorei existir como 3, porque infinitas possibilidades. As percepções vão se abrindo, as superfícies, elas são sempre um lugar da profundidade para o 3. O 3 não precisa ir lá no fundo. Ele vê na superfície todas as ondas mudando o tempo todo. Então,
o que que vai, da onde, o que que vai brotar desse três, né? Brota a criatividade, brota a arte, brota a capacidade de invenção, né? Brota a inocência, brota essa alegria da criança, brota a criança, que é sério, a gente veio brincar e eu tenho tudo isso para brincar, eu tenho esse planeta inteiro, eu tenho todas as relações, eu tenho, né? É, poderia acabar aí a vida, no 3. 0, 1, 2, 3 tem tudo, não falta mais nada. Então, o 3, com essa energia de alegria, de arte, de criatividade, de inventividade, de flexibilidade, né? É flexível. Estou indo ali, aí de repente o vento sopra, eu falo: chegou um cheiro aqui, deixa eu experimentar ir atrás desse cheiro, né? Então, os convites vêm, a aceitação é fácil. Gente boa. 3 é uma vibração de gente boa, né? Essa coisa que flui. Estamos falando sempre aqui no potencial da vibração. Depois a gente vai ver ela em desequilíbrio. Mas vamos abrir o potencial dele. Então, estou lá, né? É o todo, surgiu esse inconsciente, surgiu a consciência, e aí infinitas possibilidades. Para que surgiria o 4? Para poder trazer uma para que as coisas não sejam um saco sem fundo, para que as coisas possam entrar numa experiência organizacional. Então é assim, eu vou viajar pelo mundo, infinitas possibilidades, puro 3 ali. Mas tem um momento que eu quero escrever a minha experiência. Mas tem um momento que eu quero registrar. E tem um momento que tudo aquilo que eu vivi começa a criar um sentido dentro de mim e eu começo a ter um pensamento estruturado em relação àquilo, não fixado, não diminuído, mas um pensamento quase como uma compreensão, uma compreensão. Então, o 4, ele, por causa, né, de tanta vivência, de tanta experiência, de tanta capacidade, de tantos sims, o 4 ele começa a compreender. Então, eu entro no campo da compreensão. Ah, uau, a experiência me ensinou que se eu junto isso com isso, daquilo, e se eu repito isso aqui, eu começo a gerar isso. Então, o 4 vai trazendo a inteligência, essa compreensão, capacidade de criar uma metodologia, capacidade de ligar pontos, nem um pouco fixado, não te pede isso, né? A potência do 4 não te pede fixação, não te pede, mas junto 4 pés e dá uma mesa e esse tampo aqui em cima, né? E a mesa, para não ficar bamba, eu vou lá e ponho os pregos. E por que que eu sei tudo isso? Porque eu sou 3 que vivi todas as infinitas possibilidades. Eu consigo agora, eu tenho insights, eu consigo juntar coisas. Então eu entro no campo da inteligência, no campo da habilidade de construir, de organizar, de escrever sobre aquilo, inclusive de poder passar para o outro aquilo que eu experienciei, de poder falar sobre. Então, ele vem trazendo, ele começa a brotar no 4 essa necessidade da comunicação, de eu poder falar algo que o outro vai entender. A vivência não está só aqui na própria experiência, ela também, a compreensão, a reflexão que eu tenho da experiência, a comunicação, a troca com aquilo, amplia a experiência. Então, o 4, ele não está lá para encarcerar a experiência, ele está lá para ampliar. Amplia isso, escreve esse livro, amplia essa experiência. Né? Então, escrever um livro não é encarcerar e diminuir a experiência que eu tive com 3. É inclusive ampliar, agora de uma maneira organizada, que o outro pode também acessar. É um compartilhar.
O 2, que nos traz a relação, nos aponta para o 4, que é essa força de compartilhar. Vem cá, vou compartilhar com você tudo isso que eu estou, né? Eu estou ali no 2, eu encontro com a própria consciência, isso me leva a infinitas possibilidades, essas infinitas possibilidades começam a me dar material para eu organizar. Então, eu me expresso, eu comunico, eu escrevo, eu desenho, eu faço cálculos e eu faço perguntas, continuo fazendo perguntas, né? Então, o 4 tem esse lugar de, tá, mas uau, e se isso, mais aquilo, daquilo, e se eu mudo isso aqui, o que que vai acontecer? Então, essa inteligência, esse nascer, essa necessidade da inteligência a serviço da experiência, que está a serviço da consciência, que está a serviço da inconsciência, que está a serviço desse mistério da existência. Então, a gente também poderia acabar aí. Chegar só até o 4, maravilhoso, né? Tá tudo, e agora está tudo organizado, além de tudo, e infinitas possibilidades agora se materializando, se concretizando. E sim, 0, 1, 2, 3, 4 é o todo. Mas acontece que o próprio 4, ele, como a vida é movimento, o conteúdo é movimento contínuo, e o 4 ele vai trazendo essa concretude, né, dessa estrutura, o 4 ele não vai existir sem espaço. Ele precisa de espaço para continuar existindo, para continuar atualizando, para continuar vibrando na sua potência. Então ele vai produzindo 5. 5, esse ar fresco, esse espaço, né? Esse lugar que nos permite, essa vibração que nos permite olhar uma coisa que está já super organizada, olhar para aquilo e ter um insight, mexer em tudo e falar, já sei, em cima dessa organização eu tive uma ideia e eu vou renovar esse ambiente, por exemplo. Nossa, mas está tudo organizado. Tá, a organização me inspirou. Então, o 5 vem para trazer essa revolução, trazer esse ar fresco, trazer esse. Vamos mexer nesse armário, né? Vamos mexer com isso que já está aí estagnado, estruturadinho, formatado e que você parou de dar vida a isso. O 4 não quer ficar sem vida. Então, vem sempre um 5 para dar vida a esse 4 continuamente. Então, como é que o 5 se apresenta para. Porque o 5 que faz uma conexão com o 3, o 3 já está no seu ilimitado, já foi para, já está ali. Então, o 5 que já tem essa experiência do 3 já estar em todos os lugares, ele começa a fazer pontes. Ah, porque olha, ele já teve a experiência do 4, ele já teve a experiência da organização. E se eu pego isso aqui que eu aprendi nessa cultura e eu trago para esta outra? Vai ser uma revolução para essa outra cultura, né? Eu vou fazer essa ponte. E agora, o que que resultou aqui? Se eu volto ali e levo de novo? E agora, se eu vou para aquele outro lugar? Então, vai fazendo pontes. Vai aprendendo uma coisa, junta com outra, transmuta aquilo, volta ali de novo. Então, o 5 faz pontes, faz esse lugar da composição do campo da liberdade. Tudo está em movimento, tudo está em transmutação, tudo está chamando para a criação. E o 5 faz essas pontes todas e essas conexões. Então, o 5 ele tem a base da liberdade, porque ele reconhece no 4 uma estrutura para que a vida continue. Então, esse ser revolucionário em nós, esse ser libertário em nós, mas que já tem toda essa estrutura que o 4 deu, então faz conexões.
Pronto, de novo a gente poderia ali, né? Fechar o nosso ciclo e a vida vai ser linda. Ela vai estar viva, ela vai estar cheia de possibilidades. Do 0 até o 5, não precisaria mais de nada. Mas a vida nos surpreende e esta composição toda tá ali, né? Tá vivendo, tá experienciando e ela vai chamando o 6, que é assim, ganhamos intimidade com este, com essas experiências. Ganhamos intimidade com esse modo de vida, com essa tivemos tempo, né? Tivemos espaço, insistimos nessa relação, insistimos nesse campo, insistimos nessa. Então, uma coisa é, se eu vou, conheço alguém, saio para conversar com essa pessoa e ela me conta a vida dela inteira, eu conto a minha vida inteira e a gente se conheceu, curtiu ali, pronto, nunca mais vi essa pessoa. Mas outra coisa que lá no 3 né? Uma experiência de 3 vou, conheço, experimento, né? E pronto, nossos caminhos. Mas chega uma hora que você percebe que alguém está caminhando do seu lado e continua caminhando. Você não vai ficar todo dia contando para a pessoa a mesma história. Você não vai mais contar a sua vida, você não já contou tudo. O que é que tem depois disso quando a gente continua ainda em relação, sem a novidade do 3? O que acontece quando a paixão do 3, o amor pela vida do 3, inclui agora uma consistência, um ambiente que se demora, que hoje em dia a gente chama um ambiente da família, um ambiente da comunidade, um ambiente da relação ali que se demora, que vai ganhando intimidade. Então, o 6 abre um portal para camadas que só se demorando. E porque demora, começa a ter uma percepção de todo o ciclo. E porque tem a percepção de todo o ciclo, tem a visão da cura. Porque a doença, ela pertence a um ciclo de saúde. Então, se eu só vejo, se eu só estou ali vendo a doença, eu, eu enxergo doença como doença. Mas quando eu tenho tempo, eu tenho demora, eu tenho espaço, eu tenho alargamento, e eu vejo a doença no ciclo todo, eu encontro a cura, encontro a sanidade na doença. Então, o 6 é esse lugar que nos permite ter ali, né? A gente, digamos que a gente tem esse campo fértil, esse todo zero, aí tem a semente ali, se plantou o trigo, aí os trigos foram se diferenciando e enchendo aquele campo de trigo, foram vivendo todas as suas experiências, aí eu vou, hora da colheita, vou colher, e aquilo vai se transformar numa farinha, aí aquela farinha vai transformar num pão, e agora eu olhei e vi todo o processo. Eu chego no 6 e eu falo, eu entendo todo esse processo. E agora vamos sentar e vamos comer esse pão junto, e vamos nos demorar, e vamos aprofundar, alargar, respirar junto, e vamos nos abrir para o desconhecido, para a confiança, para o lugar da confiança relacional, da confiança grupal. Então, 6 é esse número, essa vibração que nos faz sentar em roda, que nos faz demorar ao lado do outro, atravessar o momento da discussão e poder continuar, não parar ali na discussão, continuar. E depois disso, o que vem? O 6 sempre vai trazer, e depois? E depois? O que vem depois? Vamos nos demorar aqui. Então, ele vai trazendo, sem pressão, livre de pressão, amadurecimento, o campo familiar, o campo do me reconheço aqui, campo da demora, campo do amor, do amor. A gente é capaz
de brigar com alguém sem que o amor seja abalado, porque aquela briga está dentro de um campo muito maior de uma experiência. Então, o seis ele traz isso. Imagina como é que a gente ia viver sem o seis, achando que dava para parar no cinco. Precisa que esse seis venha. A vida estava maravilhosa até o cinco. Pá, festa, experiência, conexões, tudo que a gente quer viver. Não tem ninguém, acho que nessa terra, que não queira viver até os cinco e curtir a experiência. Mas como é que a gente vai deixar esses seis? Não vai se abrir para sair de toda essa. Para não ficar só não é pouca coisa, para não ficar acreditando na curtição e poder ter também esses momentos de amplitude de consciência. Então vem o seis. Aí, claro que já poderia parar no seis, a gente vai ver que nenhum número vai nos dar falta, mas quando você está ali num nível de encontro do amor né, o amor social, o amor da demora, do cultivo, tantos ciclos que a gente passa junto, tantas experiências, né? Não só naquele seu núcleo familiar, na sua comunidade, mas como humanidade nesse planeta. Com tudo isso acontecendo, como é que a gente não vai, em algum momento, ter tempo e espaço? É inevitável, em algum momento a gente vai ter tempo e espaço e a gente vai cair no mistério interno. A gente vai cair nessa introspecção. O sete aparece como uma revelação. O sete é a revelação do espírito encarnado na humanidade. Então, o sete aparece falando: bom, tudo isso que está sendo vivido tem história, tem lastro, tem conexões com o mistério. E o sete é esse canal. Então, se a gente pensar no sete como uma encarnação espiritual no ser humano, a qualidade do humano que mais diferencia do animal é a racionalidade. Essa racionalidade natural do humano, não que se transformou depois nesse ser racional bloqueado, a racionalidade na sua potência. Eu começo a fazer perguntas existenciais, eu quero entender, eu quero saber, eu quero conversar com Deus, eu quero conversar com o mistério, eu quero conversar com o que não me contaram ainda. Tem alguma coisa dentro da gente que vai nos impulsionando para nos conectarmos com o mistério, com o desconhecido, com forças que estão aqui vibrando antes da nossa existência e que vai continuar vibrando depois da nossa passagem. Então, o que é? Então, sete essa necessidade assim da conexão com a divindade, com o mistério, com perguntas que nos abrem para uma introspecção, uma racionalidade. E assim, tá tudo muito bom, é tudo muito lindo, mas agora eu quero entender essa história toda. Então vem essa energia racional na sua potência, muito antes da gente imaginar o que hoje a gente chama de racionalidade. Essa necessidade de uma compreensão. Então, quando acontece isso, quando o ser humano, quando o ser vivo, quando a vibração, ela entra nessa profundeza e nesse canal, nessa espiritualidade encarnada, nessa encarnação espiritualizada, desperta a alquimia, desperta o alquimista. E esse alquimista é o oito, aquele que materializa o espírito e espiritualiza a matéria. Então,
o 8, como a matéria é a espiritualidade materializada, e se tem uma matéria já pronta ali, eu quero espiritualizá-la, e se tem um espírito ali, se tem uma energia ali, hum, chegando a mim, eu quero materializá-la, o 8 vai se importar muito com a estética, porque a forma informa coisas. A forma não é a estética, ela é ética, ela é aquilo que vai dar sentido para a forma. Então, não é frívolo, não é uma bobagem, não, a beleza, ela é divina. Então, eu vou olhar para a beleza, eu vou olhar para a força da matéria, eu vou olhar para a força da espiritualização daquela matéria, da materialização daquele espírito, da alquimia daquilo. Que lindo que é o quanto a gente pode brincar, viver, experimentar, fazer, desfazer, refazer, embelezar, atualizar. Então, o 8 ele traz essa força de materialização amadurecida ali por um insight que o 7 revelou como um portal para esse campo 3D. Então, o 8 ele tem essa força de materializar as coisas, essa força de espiritualizar a matéria, essa força de trazer a alquimia, a beleza, a estética, a, um, um bom vinho, um vinho excelente ali, cheio de espírito daquela uva, daquela terra, daquela experiência, daquele mistério, né? O vinho é muito ligado às divindades, ao sangue de Cristo, à força de Bacchus e por aí vai. Quando alguém tomar um bom vinho, para quem tem, né, esses receptores ativados, não é sobre uma coisa extravagante, né? Nossa, como é que vai? Qual diferença tem? Vinho é vinho, álcool é álcool. Não, aquela pessoa que tem essa conexão, ela está tendo uma experiência espiritual pela matéria. Então, é sobre isso. É o quanto a matéria te traz uma experiência espiritual, na sua potência 8. Quanto a matéria te traz uma experiência espiritual. Então, se a gente segue na nossa didática, vai chegar um 9, finalizando esse primeiro ciclo dos números não compostos. Então, 9, como final de ciclo, ele está do ladinho do 1, do ladinho do 8, teve toda a experiência, ele é composto pelo 0 e ele consegue entrar em contato com a maturidade de todos os processos. Então, o 9 ele traz uma visão, eu vejo como uma visão de águia, uma visão ampla do todo, consegue perceber o periférico, todas as experiências, mas consegue também ver o foco. Então, por ver o todo e por ver o foco, tem uma amplitude de compreensão e uma compreensão que leva essa vibração a confiar a vida ao seu próprio destino. Então, é uma força muito doadora, muito confiante, muito entregue. Eu me entrego para a experiência da vida. Eu já entendi que ela tem um ciclo, então eu me entrego. A minha existência se doa para que essa existência aconteça. É, é uma metalinguagem, né? Eu me dou para que a existência
se doa para a minha existência existir e eu me dou para que a existência continue existindo. Então, é o ciclo virtuoso da entrega. Aquilo que eu recebo, eu entrego. Aquilo que passa por mim, eu entrego. Porque eu compreendo que as coisas são cíclicas. Não é sobre eu ficar com aquilo, não é sobre eu reter as coisas. É sobre passar por mim, me transformar, fazer tudo o que tem que fazer, então eu entregar. E ao entregar, eu abro espaço para que de novo chegue o que tenha que chegar. E eu de novo vou entregar. Então, é um ciclo virtuoso da doação para a receptividade, da receptividade ativa. Porque tem maturidade, porque não acredita na retenção de nada, porque já entendeu o ciclo de tudo. Então, ele tem essa força de finalizar. Eu finalizo isso, olha, passou, eu aprendi, eu experimentei, eu alquimizei, eu tive todas as, a riqueza da experiência e agora eu entrego. E aí eu me abro para ser invadida pelo de novo, para que o de novo apareça. Eu finalizo para abrir esse frescor em outra camada. Então, esses ciclos de o zero ao todo, né, de 1 a 9, ele vai nos gerando a cada ciclo uma compreensão, a cada ciclo um amadurecimento, a cada ciclo poder agora voltar para o 1 como eu nunca estive antes. Encontrar um 2 que eu ainda não conheci. Viver esse 3 como eu ainda não experimentei. Então, o convite é para o mistério. O convite é para o mistério. Nenhum número está querendo personalizar, está querendo fixar, está querendo nos abrir para o mistério. Eu sinto que quando a gente se reencontra com o nosso mapa natal numérico e a gente vai escutar a nossa música, a vibração da nossa estrutura, antes de todas essas divisões, essas separações, a gente vai se encontrar polímatas. Então, a, daqui a pouco a gente vai ter o nosso mapa aí e a gente vai cuidar para não olhar, não reduzir, não olhar o mapa. Ah, esse mapa aqui é um mapa de uma professora de ensino médio. Não, de ensino médio. Tem esse 4 aqui, tem, né? Da gente não ter esse lugar de falar assim, eu vou encontrar minha identidade no meu mapa. Não, no meu mapa eu vou encontrar uma vibração da autenticidade, uma vibração sem filtro, uma vibração que não tem filtros, não tem máscara de performance, não tem identidade, é, é um lugar que está sempre se autocriando, se autoproduzindo nas suas camadas, sem necessariamente sair daquela vibração. Eu não preciso sair daquela vibração para ser infinito. Lembra, os números são infinitos. E o mesmo número é infinito, porque ele tem as suas variações. Então, a gente daqui a pouco vai olhar nossos números e é bem importante a gente ter isso assim o tempo todo presente. Vibração sem filtro. A minha força polímata. Não é sobre performance. É um convite para que as máscaras possam cair, para que as performances possam deixar de existir. É um convite assim para descansar na sua vibração. É um convite para que as máscaras possam cair, para que as performances possam deixar de existir. É um convite assim para descansar na sua vibração.